Bom dia, um dia maravilhoso para todos aqueles que estão chegando, para todos aqueles que o universo vai trazer nessa live, para todos aqueles que precisam ouvir esta mensagem e bom dia também para mim. Eu dou um bom dia todos os dias. Eu espero que essa live traga clareza. Por quê? Porque eu vou falar sobre a sabedoria. A sabedoria é uma arte que nós precisamos desenvolver todos os dias. A sabedoria é um desenvolvimento no autoconhecimento para libertar a tua mente, para desenclausurar aquilo que é uma incredulidade tua, a forma como nós devemos comportar, aquilo que nós devemos adquirir para a nossa vida, para que nós tornamos melhores seres humanos. Eu sou Ivanilda Veiga. Eu sou terapeuta, mentora. É um campo onde eu amo trabalhar. É um campo onde eu amo ajudar mulheres. O meu foco é mulheres. Ainda não trabalhei com nenhum homem. Neste momento só tenho trabalhado com mulheres. Por quê? Porque o meu nicho está completamente direcionado para as mulheres. Porque eu escolhi ser mentora, escolhi ser terapeuta por causa dos campos da minha dor. Então, o campo da minha dor, hoje eu trago para ajudar outras mulheres a ressignificar as dores delas. E eu acho que a arte mais poderosa que nós podemos apimentar, não é apimentar, é agregar, a palavra certa é isso. Agregar na nossa vida é a sabedoria. Porque a sabedoria, a próprio Provérbios, eu gosto muito, eu amo, e eu vou trazer aqui Provérbio 2, que é a excelência da sabedoria. Eu, antes de dormir, eu gosto de fechar a minha Bíblia e dizer: Pai, fala comigo à luz da tua Bíblia. Move em mim aquilo que o Senhor precisa mover, e Ele move. Se tu também fizeres isso, mas será que se eu fizer, faz. Porque sabes o que isso significa? Isso significa que tu estás a criar relacionamento com o teu pai. Mas o meu pai é aquele que está aqui. Ele não. Deus disse: todos nós somos irmãos em Deus. Ele é o teu pai terreno. Mas o teu pai espiritual, aquele que te conduz para os caminhos retos, aquele que te dá a luz daquilo que tu precisas entender, compreender, para que tu possas ser um melhor ser humano, para que tu possas fluir como mulher, ter posicionamento, ter ousadia, ter coragem. É o teu pai espiritual. Independentemente do nome. Há pessoas que estão noutra religião, mas não deixam de ter um pai espiritual, que é o dono de todas as coisas. Então todos nós somos filhos de um só Deus. E todos nós precisamos encontrar com Ele. Precisamos fazer relacionamento com Ele. Eu trago de manhã todos os dias na minha live espiritualidade. Porque ainda ontem, a conduzir o meu carro, eu disse: Pai, como é que eu quero ser? Eu não quero ser terapeuta sem falar na espiritualidade. Eu não quero ser terapeuta sem falar na sabedoria divina. Porque a sabedoria divina, ela vai me trazer clareza daquilo que eu preciso mudar em mim. Daquilo que eu preciso, das minhas misérias. E eu gosto muito porque quando eu abri aqui na excelência da sabedoria, a primeira frase diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar pelo entendimento, se buscar a sabedoria como prata e como a prata e a procura, como se procurasse tesouros escondidos, vocês encontrarão. Olá, dança comigo. Espero que estejas a dançar muito. Então, isso tudo para vos dizer de que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Só que neste instante, no mundo terreno em que estamos a viver, nós somos convidados a ultrapassar tudo para ter, para conseguir, para alcançar. Porque o sucesso tornou algo muito importante na nossa vida. Eu me incluo nisto.
Eu me incluo nessa necessidade de querer ter sucesso, ser aplaudida, subir palcos, mesas, estar com pessoas. Só que muitas das vezes, esses holofotes são a nossa destruição. Porque vamos acabar por não ter discernimento e sentar nas mesas que não são os nossos lugares. Andar com pessoas que não vão nos instruir para a sabedoria. Fazer coisas que vão nos levar para o caminho longe e distante de nós mesmos. E se eu não tiver entendimento do que serve para mim, se eu não tiver entendimento daquilo que vale para mim, porque como é que eu sei o que vale para mim? Como é que eu vou ter a sabedoria de discernir sobre isso? É buscar te conhecer. Porque quem não se conhece, qualquer coisa serve. Porque os convites mundanos só servem para quem não tem a verdadeira autenticidade dela. Por isso é que é importante nós limparmos a nossa casa para eu ter clareza como eu sou na minha verdadeira identidade. Porque a partir do momento que eu tenho a clareza da minha verdadeira identidade, dos meus propósitos, da minha missão de vida, quantas vezes nós entramos em situações, relacionamentos, quantas vezes nós entramos dentro desse campo sem sequer questionar, porque aparentemente a cara é bonita, aparentemente as ofertas são boas, sem ter o discernimento, porque o discernimento é a sabedoria. O discernimento é aquilo que vai te parar para que tu possas analisar se aquilo é verdade ou não. Se aquela pessoa em que eu vou trocar a minha energia, vou trocar os meus momentos, o meu tempo, se é valioso, se é a pessoa que é certa para mim. E eu falo isso muito para as mulheres. Quantas mulheres hoje nós vemos, mulheres mães solteiras, que passam séries de dificuldades com seus filhos, que acabam por criar blocos emocionais com crenças de que elas não vão conseguir dar certo no relacionamento. Porque elas acreditam que as pessoas ou que os homens não prestam. Não é os homens que não prestam. É primeiro tu não soubeste olhar para ti, para entender aquilo que vale para ti. E a oferta do mundo te levou para o caminho onde não eram teus. Se nós pudéssemos entender que a sabedoria é a arte, por que Deus, por que já se fala, por que os grandes filósofos, por que as pessoas que buscaram essa sabedoria nos chama a atenção da importância de nós termos a sabedoria, a clareza de quem nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não quero qualquer coisa. Quem quer qualquer coisa, quem aceita qualquer coisa é porque ele não sabe quem ele é. Ele não tem a clareza daquilo que para ele vale a pena. Bom dia, Rubem. Então, quando nós não temos clareza do que vale a pena para nós, nós todos estamos a viver, neste momento, um pandemônio na nossa vida. Tudo de cabeça para baixo, relacionamentos todos conturbados, vida financeira todos atrapalhados. Relacionamentos no trabalho, na rua, conosco. Estão todos muito um pandemônio. Por quê? Porque a casa não foi limpa. Porque tu não estás a olhar para o caminho de tudo. O caminho de tudo quem é? Somos nós. Enquanto eu estou cheia de toxinas, cheia de blocos emocionais, que eu nem sei quais são meus e quais são dos outros. Porque repara só, quando eu envolvo com alguém, eu não tenho discernimento, eu entro dentro de um relacionamento com pessoas que eu não tenho capacidade para discernir se essa pessoa foi a melhor decisão na minha vida. Eu estou a trocar energia com aquela pessoa. O bloco que aquela pessoa trouxe vai acabar para afetar o meu bloco emocional. Se eu já estava mal, eu fico pior. Por quê? Porque eu não tive discernimento de entender quem é que estava a entrar na minha vida. Eu não parei para conhecer a pessoa. Essa pessoa veio com um bloco emocional e acabou por afetar a minha. E a minha abriu ainda maior. Eu ainda fiquei mais desorientada, fiquei mais confusa, mais atrapalhada. Porque eu não tive capacidade de discernir, porque eu não busquei a sabedoria para tomar decisão sobre a minha vida.
E quando eu falo na área financeira, é quando eu quero investir, é quando eu quero trabalhar, eu estou no meu trabalho, eu estou a reclamar porque eu estou lá. Eu não sou uma pessoa que agradece ou que, por mais que o meu patrão me pague pouco, no momento é o que eu tenho. Por que eu tenho só aquilo? Porque a vida te deu aquilo para te ensinar alguma coisa. O que tu podes aprender com aquele trabalho? Tu levantas de manhã a honrar porque tu vais trabalhar? Ou levantas de manhã a reclamar porque vais ter que trabalhar naquele trabalho? A sabedoria vai me ensinar o quê? A ser grato pelos caminhos que eu tenho, que eu vou escalando. Porque todos os caminhos que eu vou escalando são meus. Todas as pessoas que eu vou cruzando na minha vida, sejam boas ou más, são as minhas cacas por resolver. E se eu não tiver discernimento, se eu não tiver sabedoria para discernir tudo isso, eu não serei capaz de entender as misérias que estão na minha vida, que eu preciso limpar. Às vezes nós estamos a trabalhar num trabalho, nós não estamos satisfeitos. Nós estamos a reclamar, nós estamos a murmurar. E a reclamação e a murmuração é o quê? É uma oração ao contrário. Quando eu digo, Pai, me dá entendimento daquilo que eu preciso entender, me dá capacidade de eu honrar esse trabalho e de eu encontrar um outro. Eu estou a orar para que as portas se abrem, mas eu estou a louvar aquilo que eu tenho. Mas quando eu murmuro, eu estou a desprezar, eu estou a falar mal. E quando eu tenho esse comportamento é porque eu ainda não estou sábia. Eu ainda não busquei a verdadeira liberdade do meu espírito. Porque nós precisamos aprender a ter palavras de gratidão. Porque a palavra de gratidão, quando eu agradeço por essa caneta, eu estou a honrar aquilo que eu tenho. E quando eu honro aquilo que eu tenho, eu mostro que eu já estou pronta para receber mais. A lei do universo, ela é real. Ela é verdadeira. Se nós não pudéssemos entender isso, estamos todos tramados. Porque enquanto eu não tenho capacidade de honrar, eu falo mal. Eu falo mal do próximo. Eu falo mal da casa do outro. Eu falo mal do trabalho do outro. Eu estou ali, em vez de eu procurar entender qual é a miséria que está dentro de mim que precisa ser limpo. Olha o fulano, viste, se parou disso. Olha, agora está a casar com esse. O que eu estou a fazer? Eu estou a preocupar com a vida do outro. Enquanto a minha vida ainda está cheia de caca por resolver. Porque se a minha vida não estiver cheia de caca, era mais prazerosa falar da minha vida do que da vida dos outros. Por que eu preocupo com a vida dos outros? Porque a minha tá uma porcaria, e pelo fato da minha vida estar uma porcaria, eu não tenho coragem de enfrentar as minhas porcarias, e eu vou olhar para a vida do outro, sabe para quê? Muitas das vezes é o orgulho, para te fazer, olha o fulano, tá pior que eu. Só que isso é imaturidade. Nós não devemos nos comparar com a vida do outro, nem no bom, nem no mal, porque cada um tem o seu problema para resolver. E a sabedoria, ela nos traz aqui. Por isso é que Deus nos mostrou e Deus nos fala em vários trechos da Bíblia, e quem escreveu o Provérbios foi o Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já houve na existência humana. Não houve homem igual a Salomão. Este mesmo homem que escreveu a sabedoria na Bíblia, porque ele escreveu o provérbio, ele foi o homem que foi mais rico, mas ele também se perdeu. Ele também acabou por juntar com mulheres que não eram da religião dele, que não eram do caminho dele. Ele acabou por se perder. E ele até teve depressão no fim. Porque ele também se perdeu. Para nós entendermos que ninguém é perfeito. Deus o abençoou. Ele era filho de Davi. Ele foi rei. Ele juntou, havia homens, reis, rainhas, para ouvirem a palestra do Salomão, levavam carros de ouros e ouros. Por quê? Porque a sabedoria que esse homem carregava valia mais do que ouro e prata. Por isso é que nós é chamado para que nós adquirirmos a sabedoria.
Porque homens com sabedoria podem não ter nada e construir o mundo. Agora, homens com dinheiro sem sabedoria destroem facilmente tudo que têm. Então não é sobre ter muito, é sobre ter a inteligência de administrar o pouco que tu tens. Então se hoje estou num trabalho onde eu não estou confortável com aquele trabalho, começa a abençoar, porque é onde tu estás a tirar o teu ganha-pão. Começa a louvar. Ah, mas Vânia, tu sempre foste assim, sempre fui assim. Eu nunca desonrei nenhum trabalho. Eu me lembro que quando eu trabalhava, o último trabalho que eu trabalhei na CLT, eu trabalhava num hotel, em Tripe, no Estoril. Eu honrava aquele trabalho. Eu, quando estava a fazer o meu trabalho, fazia com gosto. Por quê? Porque eu queria ser boa naquilo que eu estava a fazer. Deus já me estava a testar ali. Tanto que eu era empregada de mesa, eu fui convidada para fazer um outro trabalho. Só que naquela altura eu já tinha um desejo de sair de lá. Uma vez eu me lembro que tivemos uma sala para dar pequeno almoço, estavam 300 pessoas para dar pequeno almoço. Até o diretor do hotel foi nos ajudar. No fim do pequeno almoço, ele foi me cumprimentar e me dar os parabéns, porque no meio daquele caos, ele observou o meu trabalho. Ele percebeu que eu fazia, por mais que não desse para fazer, naquela situação que nós estávamos a fazer, eu fazia com excelência. Porque eu queria honrar aquele trabalho. Eu não olhava para aquele trabalho só porque eu trabalhava como empregada de mesa. Não, eu honrava aquilo que eu fazia, porque era dali que saía o meu ganha-pão. Nós, para chegarmos a algum lado, primeiro somos testados nas coisas pequenas da vida. Nós, para alcançarmos coisas grandes na vida, primeiro somos testados nos poucos. Ninguém sobe um patamar e permanecer nesse patamar se antes ele não teve embaixo e teve que se aguentar ali. Por isso é que quando nós vemos pessoas que ganham muito dinheiro facilmente, ele não tem maturidade emocional, e a maturidade emocional é o que te dá estabilidade lá em cima. Não é inteligência, porque o homem inteligente, ele é muito na matéria. Ele se perde facilmente. Por quê? Porque ele não tem sabedoria emocional. E a sabedoria emocional é o que nos dá sustentabilidade. Por isso é que quando as pessoas que ganham euromilhões, que não têm discernimento, não têm sabedoria, facilmente destrói aquele dinheiro todo. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que ganharam rios de dinheiro na loteria e em menos de 2 anos destruíram tudo? Isso é por causa do dinheiro que não presta? Isso é por causa do rico não ser bom? Ou por causa da maturidade emocional que não foi desenvolvida? E essas histórias eu acredito que acontecem, sabe para quê? Para nós entendermos de que não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter a sabedoria para administrar aquilo que eu já tenho. Então, às vezes, nós não queremos passar pelo caos da vida. Mas eu quero te dizer que eu aprendi com o caos da vida em ser a mulher que eu sou. E eu quero aprender cada vez mais. Porque eu sei que eu tenho muito para aprender. Mas o pouco que eu já sei me dá sustentabilidade para permanecer onde eu estou. Agora, eu te pergunto a ti, seja onde tu estás, a tua sabedoria emocional está a dar estabilidade para permanecer ali, ou a tua vida é uma vida de murmuração, de reclamação, de lamentação, porque ainda não tens aquilo que tu tens. Sabe o que é que vai acontecer? Tu nunca vais ter aquilo que tu mereces, ou aquilo que tu queres. Porque aquilo que tu queres está só no teu mental, mas o teu emocional é um emocional de uma criança de 2 anos. Porque uma criança de 2 anos é que reclama. Uma criança de 2 anos é que murmura. Uma criança de 2 anos é que não entende que ele ainda não pode ter isso. Só que um pai, quando ama o seu filho, ele não vai dar a uma criança de 2 anos um carro para conduzir, porque ele sabe que o filho não tem maturidade para conduzir aquele carro. E a mesma coisa acontece com Deus na nossa vida. Deus não nos vai dar aquilo que ainda Ele sabe que nós não estamos prontos para administrar. Então, queira buscar a inteligência emocional, a sabedoria,
para que tu possas elevar o teu espírito, porque o teu espírito está nessa terra para fazer uma transição. E agora tu precisas buscar, tu, eu, todos nós, porque eu posso estar nesse terreno, mas eu tenho muito para aprender. Nós não estamos no mesmo nível, ninguém está praticamente quase no mesmo nível, porque cada um busca conforme a necessidade da alma. Para de correr atrás daquilo que eles diziam certo, porque a necessidade da tua alma, ela não vai te enganar, o teu saber sabe. Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu posso vos dizer que o meu despertar espiritual, a minha necessidade de buscar tudo aquilo que eu busquei, foi através da terapia. Eu tive que entender quem eu era através da terapia, porque a religiosidade, ela criava bloqueios sobre a minha vida. Ah, não, não pode fazer aquilo. Ah, não, não pode fazer isso. Ah, não, não pode fazer aquilo. Quando eu vim entender, lembra-se que até eu várias das vezes, eu ouvi alguém dizer, não te elogie, espere que alguém te elogia. Isso é uma mentira do diabo. Porque se eu não me achar, quem vai achar? Ah, seja humilde. Não elogia. Espere que alguém te elogie. Como é que eu não vou me elogiar? Como é que eu vou ficar ligada, travada na expectativa do olhar do outro? Isso é algo que nos travou, que nos limitou. E o que abriu os leques da minha vida, da minha mente, do meu emocional? Foi a terapia, porque quando eu elogiava-me, várias vezes as pessoas, tu te achas? Ainda bem que eu me acho. Ainda bem que eu sempre tive muita força em mim mesma. Porque senão o mundo já me tinha tentado, o mundo já tenta todos os dias nos derrubar. E quanto mais nós buscamos a nossa autenticidade, mais o mundo tenta nos derrubar. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa que tu até achas que é uma loucura. Quanto mais o mundo te apresse e tu mais tens a certeza de quem tu és, mais forças e convicções tu encontras. E aí o mundo simplesmente está a te ajudar a evoluir. Eu antigamente achava de que as pessoas que nos tentam fazer mal, ou tenta falar de nós, ou tenta nos tropeçar, são pessoas que vão dificultar a nossa vida. Mentira. Se nós formos ver, em toda a história da Bíblia, engraçado, que eu amo isso, é que toda vez que o inimigo tenta tropeçar, tenta tirar a luz, tenta tirar o sonho do homem que Deus já depositou, o inimigo simplesmente ele estava a ajudar para que aquele sonho se concretizasse. Olha a história de José. José era um filho amado, mimado. Era o caçula do pai. Mas a partir do momento que ele teve o sonho de ser rei, os irmãos começaram a odiar ainda mais. E foi aí que ele foi vendido como escravo. Mas na cabeça dos irmãos, quando José estava a ser vendido como escravo, era para destruir o sonho dele. Mas mal eles sabiam que estavam a encaminhar José para o sonho dele. Então isso tudo para te dizer que quando alguém tenta te fazer o mal, não te preocupes. Permaneça fiel a ti, às tuas convicções. Porque quando alguém te empurra, ele está a te empurrar para cada vez mais perto daquilo que tu desejas. Por mais que não aparenta, porque não aparentava que José ia estar próximo do sonho dele. Vendido como escravo. Ter que trabalhar ali a ser olhado os dentes, quanto é que ele valia. Que humilhação, não é? Porque aparentemente aparecia algo muito humilhante. De um campo de muita dor. Mas José, ele foi fiel à voz que estava com ele. Ele tinha convicção do Deus que ele tinha com ele. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso porque a mulher do faraó queria se envolver com ele. A mulher do faraó, não, de Potifar. Queria se envolver com ele. Tanto que ele foi preso. Deus deu a sabedoria de decifrar sonhos. Até que quando José foi administrador do Egito, quando ele viu os irmãos pela primeira vez,
Ele chorou muito. Mas ele virou-se para os irmãos e sabe o que ele disse? Vocês não fizeram nada, simplesmente me levaram, me trouxeram para onde Deus tinha que me colocar. Ele não ficou com ódio, ele não ficou com raiva, sabe por quê? Porque ele buscou a sabedoria para entender que aquilo que o irmão fez na vida dele era um propósito de Deus. Deus, ele escreve, por isso é que nós às vezes nunca entendemos, Deus escreve certa por linha tortas. Quando eu ando com Deus, às vezes parece que está tudo errado, parece que está tudo confuso. Mas é aí que as coisas estão se alinhar, porque Deus, ele não vive num lugar desarrumado, ele não vive num ser todo atrapalhado, ele precisa limpar a casa, ele precisa limpar o teu cerne, ele precisa limpar o teu coração, porque se o teu coração estiver sujo, imundo, ele não habita, porque ele não habita nos lugares impuros. Por isso é que muito de nós falamos de Deus, falamos disso e daquilo, mas não vivemos os princípios de Deus. Se eu não vivo os princípios de Deus, se eu não sou um ser humano com capacidade de honrar, de agradecer, de respeitar o próximo e amar o próximo, e buscar me conhecer todos os dias para eu entender quem eu sou em Deus, qual é o propósito da minha vida? Eu estou só a dizer, eu amo a Deus, Deus me ajuda. Olha, vocês acham, vamos cá, de ser muito sinceros, eu vou dizer nessa live, porque hoje eu acordei Ivanilda executora. Vocês acham mesmo que, Deus é só entrar no meu quarto e dizer, Deus me ajuda, eu quero que aquela porta se abra, e depois eu vou viver a minha vida toda errada? Deus vai fazer por mim aquilo que eu pedi lá no meu quarto? Pelo amor de Deus. Vamos parar de subestimar um Deus fantoche que nós criamos na nossa cabeça. Porque ele não é um Deus fantoche, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua intenção. Ele sabe da maldade do teu coração. Ele sabe do ódio que tu carregas. Ele sabe da falta do perdão que tu tens dentro de ti. Ele sabe muito mais de ti do que tu mesmo sabes de ti. Então não vamos criar um Deus irreligioso, fantoche, onde as coisas não acontecem, nós culpamos a ele. Não, a responsabilidade é única, exclusivamente só nossa para as coisas não acontecerem. Se na tua vida ainda as coisas não acontecerem da forma como tu queres que aconteça, a culpa é tua, não é do Deus que tu serve, porque tu não estás a servir um Deus, tu estás a servir o Deus que tu criaste na tua cabeça. Porque um Deus fiel, que quando nós moldamos o nosso caráter na presença dele, nós buscamos os princípios dele para viver perante os princípios dele, mesmo que venha tempestade, mesmo que venha tempos maus, eu me permanecer fiel aos princípios que ele me chamou para eu ser. Não tem como esse ser humano não ser louvado, honrado, levantado no meio da multidão. Só que nós, facilmente quando vem a tempestade, nós abandonamos o barco. Nós desistimos porque nós ficamos com medo. Porque nós não temos convicção do Deus que nós carregamos. E depois nós culpamos a ele pelo fato das coisas não terem acontecido. Só que eu vim aqui hoje para te dizer, para de criar um Deus fantoche que está só na tua cabeça, porque Deus não cabe na tua cabeça. Ele é o dono do mundo. Ele fez o mundo que nós estamos a ver, que às vezes nós vemos grande, às vezes vemos pequeno. Ele separou o dia e a noite num só dia. Ele dividiu a água do mar e a terra num só dia. Em 7 dias, esse mundão todo que nós não temos nem noção do tamanho que há, esse Deus que nós falamos fez isso em 7 dias. Então como é que um Deus desse cabe na cabeça de um ser humano tão pequeno como nós? Isso é para vos fazer entender que tudo o que há nesse mundo tem um propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito. Seja mais sábio. Seja mais do olhar para dentro. De entender a miséria que tu carregas. Não, quando tu lidas com uma pessoa que te fala mal de ti, quando tu lidas com uma pessoa que tenta te prejudicar,
essa pessoa, ela tá a ser uma bênção na tua vida. Por quê, Vânia? Que isso? Porque ela tá a te ensinar aquilo que tu não deves aceitar. Porque se tu estás com uma pessoa, imagina, eu vou dar um exemplo, nós estamos dentro de um relacionamento, essa pessoa me humilha, essa pessoa não me respeita, e eu estou lá. Essa pessoa está a ser o quê? Ela está a ser bênção na minha vida, ao ponto de me fazer entender que se eu estou a aceitar migalhas, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que suportar com a minha dor, eu vou ter que suportar com a humilhação, mas se eu não quiser suportar essa humilhação, eu tenho que dizer um basta. Eu tenho que dizer um chega. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que me amar, eu tenho que me priorizar. E enquanto eu aceito migalhas da vida, eu ainda não sei o poder que eu carrego dentro de mim. Eu não sei o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que nós devemos, todos nós, servir é o Deus da abundância. É o Deus da prosperidade. É o Deus da sabedoria. Eu vou parar a minha live porque se eu deixar, eu falo aqui o dia todo sobre esse tema. Porque eu acho que nós estamos muito mimizentos, muito bloqueados numa incredulidade ou num achismo tão pequeno que nós não conseguimos enxergar que o verdadeiro Deus, ele é o Deus do impossível. Eu, antes de eu fazer essa live, ele já sabia que essa live ia acontecer. Ele sabe das coisas muito antes. Antes de eu falar algo na minha mente, ele já sabe daquilo que eu vou falar. Então, olha só o poder que ele tem sobre nós. Então, não vale mais a pena eu segurar-me na mão desse Deus que me conhece. Esse Deus que me conhece desde a entranha da minha mãe, no ventre da minha mãe. Ele escolheu a data, a hora certa para eu nascer. Foi ele que me fez ganhar aquela corrida das células. Não sei se vocês já viram. Quando o óvulo entra na ovulação da mulher, as várias células que estão ali a percorrer aquela velocidade para ver se entra no óvulo. Mas Deus escolheu a ti para entrar no óvulo e para ser gerado pela mãe que tu tens. Então honra a tua mãe e o teu pai. Ah, mas a minha mãe e o meu pai, ou me abandonou, ou eu não tenho uma boa relação com os meus pais. Vai te curar disso. Porque do pai vem a força, da mãe vem a leveza, vem o alimento. E isso significa o quê? Significa que a prosperidade vem da mãe e do pai ela permanece. E se eu não tiver uma boa relação com os meus pais, se eu não perdoar, se eu não levar isso numa leveza, de entender de que tudo tem um propósito debaixo do céu, eu ainda não entendi nada. Eu vou terminar a minha live aqui. Eu espero mesmo que essa live atinja muitas pessoas. Espero que pessoas sejam resgatadas para um novo olhar, para uma necessidade de querer algo a mais, algo mais profundo. Não algo que nós inventamos, mas algo mais profundo. Vai nos vales. Por que eu às vezes fico... Eu impressiono, porque eu adoro ver história de homens e mulheres que foram resgatadas e que hoje estão num patamar alto e falam com sabedoria, com discernimento, porque temem a Deus. E todas essas pessoas foram encontradas no vale. Todas essas pessoas foram encontradas numa situação de pequenez. Ou tiveram que confrontar com a morte, ou tiveram que confrontar com alguma situação muito dolorosa da vida delas, para que elas pudessem ressurgir e levantarem com sabedoria, porque entenderam que não é sobre a nossa força. Nós não temos força nenhuma para ir em lado nenhum. Se for por mim, eu não tenho força nem para levantar da cama, eu ficava na cama o dia todo. Mas há uma voz que me acorda todos os dias e diz: levanta, tá na hora, vai fazer aquilo que tu tens que fazer. Porque eu quero criar relacionamento com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu quero ser discipulada por Ele. Eu quero ser forjada por Ele. Eu não quero viver para que eu aprove o mundo. Eu quero aprovar a Ele. Eu quero que Ele me aprove.
Ou melhor dizendo, eu quero que ele me aprove. Eu quero que ele me aceite. E se ele não me aceitar, de nada vale a minha caminhada nessa terra. Se ele não me disser, filha, vem cá, fizeste isso, aquilo, tá tudo bom. Eu não fiz nada nessa vida. Então isso tudo para te dizer que muitas das vezes tu fizeste a vida toda, tudo até aqui. E observa, se calhar não fizeste nada ainda. Precisas recalcular a rota. Precisas entender quem tu tens sido. Porque tu és um escolhido. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus não te trouxe nesse mundo por um acaso. Tu não és um acaso da vida. Por mais que os teus pais não tenham te planejado, por mais que às vezes a vida te enxuta, te magoa, tu não és um acaso da vida. Tu és um propósito de Deus nessa terra. E deixa que esse propósito vincule com a tua vida. Para esse propósito vincular com a tua vida, tu tens que estar pronto, preparado para viver na presença de Deus. Beijo, meus amores. Eu vou desligar a live porque eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião agora. Senão eu falava aqui o dia todo. Eu falo pelos cotovelos. E eu só vou acabar essa live com uma coisa. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de falar daquilo que eu acredito. Eu tinha medo de não ser aprovado e não ser aceite. Hoje eu trabalho sobre esse medo, mas ela já não me para mais. Isso é só para vos dizer que Deus, ele é poderoso. Por mais que eu busque a terapia, se Deus me levar para esse caminho, não tem para ninguém. Então vai lá e faz por ti uma coisa maravilhosa, porque o teu Deus, aquele que está contigo, é maior daquilo que está no mundo. Beijo, meus amores. Um lindo e abençoado dia para quem ficou e abençoado dia para quem vai assistir essa live. Seja qualquer hora do teu dia, que essa live profura o teu coração e te traga aquilo que tu precisas ouvir da boca de Deus. Que não seja eu, mas que seja Ele a falar contigo. Porque eu quero diminuir para que ele apareça. Eu quero ser o corpo e ele a cabeça. Porque sem isso, nada sou. Beijo. Beijo, 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 beijo. Porque eu já despedi 1000 vezes e tô aqui a falar porque eu adoro falar.